Olá, pessoal, espero que vocês estejam muito bem. Nessa semana nós temos muito trabalho a fazer, porém, a primeira atividade já é muito legal. A gente tem aqui um Weekly Planner, eu achei muito bonitinho isso aqui, muito legal. E vamos ao que interessa, né? Não vamos perder tempo aqui. E aí, aqui tá trazendo a sugestão para a gente agradecer, é, agradecer aos trabalhadores em geral, tá? Assim, funcionários, por exemplo, de atendimento, pessoas que trabalham, né, os padeiros que fazem pão, enfim, para agradecer em geral. Eu coloquei algumas ideias aqui, mas antes da gente ir para as ideias que eu coloquei, só explicar para vocês aqui o que é aqui esse weekly Planner, talvez não seja tão familiar para todo mundo. Então aqui, né, o planejamento semanal está escrito aqui Week 1, semana 1. Aqui a gente tem os dias da semana. E aí, em todos os dias da semana aqui, a gente tem o que a gente vai fazer. Tá? Então, a sugestão aqui que o material traz pra gente é que a gente acesse lá o programa Se Ligue na Educação, Se Ligue na Educação, para assistir essas matérias aqui, né? Subject são as matérias. Aí tá falando que a gente vai assistir português, literatura, inglês, artes, tá? E por último aqui, tá falando pet fazer. E aqui você vai colocar as coisas do pet que você vai fazer na Monday, na segunda-feira. Mas a parte mais importante aqui é essa parte aqui, ó, de honrar, de homenagear ou agradecer os trabalhadores, né? Ideias para agradecer os trabalhadores. Eu coloquei algumas ideias aqui de alguns trabalhadores, algumas profissões. Vou ler para vocês em inglês, porque a atividade não diz se tem que fazer em português ou em inglês. Eu fiz em inglês, passo para vocês a tradução em português, para vocês terem um norte aí, para vocês desenvolverem de vocês, tá? Então, aqui, a primeira aqui na Monday, na segunda-feira, eu coloquei assim, ó. Thanking the street sweeper for keeping the city clean. Então, agradecer os garis, que a gente conhece mais como lixeiro, por manter a cidade limpa, certo? Então, coloquei negrito aqui, né? Street sweeper. E depois aqui na Tuesday, na terça-feira, thanking the baker for getting up so early to make her bread. Então, agradecer o padeiro por levantar tão cedo para fazer o nosso pão, certo? Na Wednesday, na quarta-feira, thanking the police for protecting us. Então, agradecer a polícia por nos proteger. Depois, na quinta-feira, na Thursday, thanking the bus driver for driving me safely. Então, agradecer o motorista do ônibus por me levar em segurança, por dirigir em segurança. Aqui seria as pessoas que vão para o trabalho de ônibus ou que vão para a escola, aquele motorista que você vê todo dia ou quase todos os dias. Agora aqui na Friday, na sexta-feira, thanking my teacher for teaching me with such dedication. Então, agradecer, precisava puxar sardinha, né? Então, agradecer meu professor ou minha professora por me ensinar com tanta dedicação. Alright? Então, se caso vocês acharem que eu falei rápido, aí é só ir escutando, dando pausa aí que dá tudo certinho no final. Mas o importante é que fique tudo explicadinho, né, gente? Vamos adiante. Então vamos lá. O texto a seguir é parte da nossa sessão História. Observando as imagens do texto e o título, quais os aspectos da cultura brasileira o texto vai abordar? Então, observando aqui, né, essas imagens, o título. Bom, então, o que eu coloquei aqui como uma possível ideia aí, né? Provavelmente trata-se da típica festa junina no Brasil, falando sobre as comidas típicas, danças e outras tradições, né? Aqui tá o título aqui, né? Festas tradicional, festas juninas. Aí tem aquelas comidinhas lá que a gente adora, né? O milho aqui, pamonha, canjiquinha, adoro. Vamos para outra página que já tá me dando fome. Bom, gente, aqui, ó, é a tradução daquele texto, aqueles, na verdade é um texto só. Sabe, lá na página anterior, eu não consigo voltar aqui, aquele textinho que tá em rosa, tá com fundo rosa. Só aquilo lá, parece que é pequenininho, mas deu isso tudo aqui, tá? Isso tudo aqui é de tradução.
Não sei se dá para vocês lerem daí, qualquer coisa vocês dão pausa aí no vídeo, se vocês precisarem dessa tradução, mas se vocês não conseguirem, é só vocês copiarem, tem na apostila de vocês, tem o link logo abaixo do texto e vocês conseguem acessar esse texto na íntegra, né? E fica mais fácil para vocês buscarem a tradução aí, caso não dê para vocês lerem na tela. Então, aqui, por exemplo, na número 5, após a leitura do texto, identifique e escreva. Bom, aqui é uma questão assim de interpretação. Então, assim, se você escrever outra coisa ou quer escrever outra coisa, se você não concorda muito aqui, né, com a minha ideia, não tem problema, é só para dar uma ideia mesmo para vocês, tá? Que não é resposta, aqui é uma explicação, uma discussão. Então, aqui letra A, um assunto específico do texto. Então, eu já li o texto tudo aqui, né? Espero que vocês leiam aí também. Eu cheguei à conclusão de que trata-se da apresentação da festa junina, né, tradicional no Brasil, bem como suas origens e principais características, né? Fala da origem, de quando surgiu e tal, né? Como fala de como os índios celebravam quando os católicos, né, portugueses desembarcaram no Brasil e aí a festa né, se tornou aí uma festa religiosa para homenagear o São João Batista, enfim. E depois a letra B. O que os índios faziam em junho, no período pré-colonização, essa aqui eu fiz bem rápido, assim, até sugiro que vocês revisem aí, né? Então, os índios, eles se concentravam em torno da preparação do solo, né, para agricultura. E aí pergunta por que eles realizavam essa festa, né? Eles precisavam fazer colheitas abundantes, alright? No caso, a festa que eles faziam lá, né, antes dos portugueses, né, católicos aí desembarcarem no Brasil. Então vamos lá, letra D. Qual relação se estabelece entre as festas da colheita indígena e o Thanksgiving? Ambos celebram a colheita próspera, né? Então é basicamente isso. A B e a C eu sugiro que vocês revisem aí, que vocês olhem e leiam direitinho. Que essa eu li assim muito correndo. Essa semana tem muita coisa, né? E vocês podem colocar aí também nos comentários, tá? Que nada é fechado, nada é assim. Estamos aí para discutir. Vamos adiante. Bom, aqui nessa página está falando da celebração do Thanksgiving na Malásia, né? Malásia. Então, vamos lá. Como eu sempre digo, né? Espero que vocês tenham lido aí o texto antes. Se quiserem ler a tradução, só dá pausa no vídeo. E vamos às questões aí. Número 7. De acordo com o texto, o evento Kamatan Harvest Festival ocorre ao longo do mês de maio. Ele conta com a participação de todo o país? Explique. Aí eu coloquei que sim, que é comemorado pelo povo da etnia de Kadazan dos Suns no mês de maio e culmina em um feriado de 2 dias que é celebrado em todo o país. Essa resposta está bem aqui, ó, comemorado pela etnia no mês de maio e culmina no feriado de 2, tá? Tá bem aqui no texto, aqui logo no primeiro parágrafo. Número 8. Which food is considered important in this community? How is the ingredient used to prepare this meal present along the celebrations? Responda em inglês. Então, aqui está no segundo parágrafo, ó. Segundo parágrafo aqui, eu coloquei aqui em vermelho para vocês, ó. Rice is very important in the Kadazan do Sul communities, and as such, rice is the main ingredient in the dishes served during the festival. Rice wines are also made and widely consumed. Alright? Então, como eu sempre digo, assim, tô falando muito rápido, mas vocês podem pausar o vídeo. Vamos para a próxima questão para não ficar longo esse vídeo aqui. Bom, agora a última parte, né? Uma atividade bem interessante. Então, vamos lá. Número 9, tá? Tô falando o número que às vezes a posição das minhas coisas aqui é diferente da de vocês, para não dar confusão. Which food is considered important in Brazil and more especially in Minas Gerais and in your family? Talk about breakfast, lunch and dinner. Então, vamos lá. Eles colocaram aqui um exemplo, né? In my family, we usually have bread and coffee for breakfast. In Brazil, we always have rice and beans for lunch. Sometimes we have soup for dinner. Então, aqui, na minha família, nós costumamos né, consumir o café com pão, aliás, isso mesmo, café com pão no café da manhã.
No Brasil, nós sempre almoçamos grãos, né? O beans, feijão e o arroz pro almoço. E às vezes a gente janta sopa. E aí eu coloquei um exemplo, eu coloquei mais um exemplo aqui para vocês terem mais material para vocês montarem a de vocês. Então aqui, one more example, ou seja, mais um exemplo. In Brazil, we usually have rice and beans for lunch, coffee, milk and pão francês for breakfast. In my family, we often eat cornmeal with tea. Então eu falei assim, no Brasil nós costumamos consumir arroz com feijão no almoço, café com leite e pão francês no café da manhã. E depois eu disse que na minha família a gente costuma comer o bolo de fubá com bolo de fubá com chá. E um sanduíche no jantar. O que é tudo mentira, mas é só um exemplo. Bom, a gente espera que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Depois, esse vídeo aqui ficou com 11 minutos, mas na verdade eu gastei 2 horas para gravar. Então, assim, deixa like, deixa comentário. E assim a gente vai se comunicando. Thank you so much. See you next week.